Tricotar. Oferecimento. Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa. Referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre comunicação. Todo mundo se comunica, mas será que você está se comunicando como deveria? Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje com esse assunto que eu adoro, que eu acho que é de importância para todo mundo, né? Porque todo mundo se comunica hoje. Deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas que estarão aqui comigo hoje. Mal Croce, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Estou muito ansiosa para esse programa, porque comunicação é a base também do meu trabalho. E você ama a comunicação, né? Coisa pouca. Tainara Moraes, que é a nossa social media tricoteira, seja bem-vinda, Thay. Prazer, Kenzie. Você tem uma história interessante com a Kenzie. Opa, já gostei, hein? Depois vou contar, vamos ver. Vai contar. Carol Ruiz, que é a nossa tricoteira expert, é mentora de autoconhecimento. Tudo bem? Seja Tudo bom, obrigada. Falar de comunicação também é falar do meu trabalho como professora ou palestrante, então estou na minha zona de conforto, na minha felicidade aqui em me comunicar com vocês. E a nossa convidada de hoje, eu nem vou ler o currículo dela, mas é uma honra tê-la aqui. Ela é mentora em comunicação e celebrante, inclusive está completando 10 anos agora, esse ano como celebrante, e eu sempre falo que eu sou ainda muito pequenininha na comunicação e para mim é uma honra ter você aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Kenzie ou Candice Lattesta? Ai, vamos falar Candice. É mais chique. Tanta mulher chique, a gente fala Candice. Obrigada pelo convite. Obrigada. Adorei o que dizer do tema comunicação. Gente, tudo é comunicação. Independente da função, do trabalho de cada um, quem se comunica melhor, se dá melhor. Ok, então eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história. Eu sei que você morou nos Estados Unidos, mas você sempre esteve envolvida na comunicação, né? Conta pra gente um pouquinho. Sempre. Eu sou jornalista por formação, me formei em Santos e trabalhei um pouco aqui na mídia. Vocês não eram, acho que nem nascidas, né? Não é mesmo? Gente não fala sobre idade, Faço questão. Aí trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei na política e aí fui trabalhar em multinacional. Aí fui embora de Santos, fiquei em São Paulo, trabalhei em grandes empresas, sempre na área de comunicação. E quando você trabalha em multinacional, você corre o risco de ser enviado para algum outro país, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Chile um tempo e trabalhei no Pará. E aí a experiência de comunicação me deu esse presente da questão da celebração, né? Porque caiu no meu colo há 10 anos. E o bacana da comunicação que eu falo é isso, gente. Eu sou jornalista, eu fazia um grande trabalho dentro de empresa, sempre comunicação, relações públicas e marketing. Mas o falar, o palestrar, sempre teve comigo. Eu adoro um microfone, né? Então tudo que é com microfone eu falo, pode me chamar, o que que é, vamos lá. Eu falo a mesma coisa, e muita gente tem vergonha de falar isso, né? Que eu dou aula, inclusive eu dou cursos, ajudando as pessoas a falar em público para quem tem medo, e isso eu trago da onde? Desses meus anos na empresa que eu ajudava os executivos a darem entrevista. O cara, às vezes, ele é um as de finanças, mas ele não consegue passar todo o conhecimento dele. Então todo esse meu passado aí, né, de comunicação, fez com que uma prima me chamasse e falasse assim, olha, eu vou fazer um casamento diferente. A gente vai casar em Paraty e o meu noivo não quer nada com igreja, não acredita em Deus, a gente quer celebrar o amor, a gente quer festar. Ela falou pra mim, nunca esqueço isso. Legal, festar. Aí eu falei, então vamos. Na hora eu aceitei, mas sabe quando você nem pensa? Eu falei, vamos embora. Beleza. Quando chegou perto do casamento, me liga a assessora, tipo assim, 4 dias antes. E aí? E o roteiro, você tem? Roteiro, eu pensei comigo, gente, não pensei, porque pra mim era mais palestra, apresentar projeto, o negócio tava fácil pra mim no dia a dia. Aí eu falei, mas casar não é bem assim, né, Brasil?
Aí você entra no Google, na época já tínhamos o Google, mas não era como hoje. Hoje você tem o chat GPT, você fala, faz aí um casamento pra mim, se você souber abastecer bem, você até consegue. Aí no Google, casamento, como celebrar, aí o que tinha? Tinha um pai que faz uma oração, um primo que fala alguma coisinha, há 10 anos, né, gente? Mudou muito de lá pra cá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um esqueleto, assim, tipo da igreja, entradas, não sei o que, eu vou conversar com o noivo, conversar com a noiva, jogar algumas coisas, vamos ver o que dá. Bom, tomei um copo de uísque desse tanto aqui, assim, ó, na hora. Eu escrevi o texto lindamente, mas eu tremia. Imagina, pra falar em público, eu falava, como assim? Eu usei todas as técnicas em mim, nada, banho de sal grosso, nada. Eu tremia, Carol, eu tremia. E aí eu falei, isso não vai dar. Eu fui no bar e falei, moço, já tá fazendo? Eu, por favor, um uísque. Não, mas um uísque, moço, aqui. Tá. Não mudou nada. Continuei uma pilha de dinheiro. Eu falei, não vai dar, né? Bom, dá pra fazer mais um uísquinho? Moça, você vai passar mal. Eu falei, tomei mais um copo, gente, por Deus. Tomei mais um copo de uísque, eu tremia. Porque casar uma pessoa, sabe? E saiu completamente da tua zona de conforto. Totalmente, também, né? falava, como assim? Aí lotado, aquele negócio maravilhoso, Paraty, uma ilha, as pessoas chegando de barco, chapelão. Eu olhava aquilo e falava, Jesus amado, e esse uísque, vamos, vai, efeito. Bom, celebrei. Terminada a celebração, veio um casal falar comigo. Ai, eu quero o seu contato, você vai fazer nosso casamento. Falei, amigo, deixa eu te dar só um toque. Eu sou gerente de comunicação Natan, prima da noiva, tô indo sambar na pista. Tá bom, amigo, esquece isso. Eu tenho noção do que eu ingeri aqui pra conseguir chegar lá, amigo. Eu vou no seu casamento, mas não me vem com isso. Mas aí eu brinquei e tal. Na época era o Facebook que bombava. Eles me acharam no Facebook. E aí, o casamento. Eu falei, gente... É sério. Será que eu não tenho que pensar sobre isso? Como eu estava envolvida com comunicação, o que eu fiz? Montei um site. Peguei a agência que me atendia na época, montei um site com as fotos que eu tinha do corporativo, apresentando a TV da TAM, a TV da não sei aonde, eu tinha muito material, um pouco desse casamento e lancei. Em abril de 2015. Estou fazendo 10 anos dessa aventura. Caramba. Legal. E aí, gente... O que aconteceu? Eu peguei pelo Face e lancei o site no Face. Sabe assim, a partir de hoje e tal. Comecei a fechar casamento. Casei piloto com a aeromoça na TAM, porque eu tava na TAM na época. Era TAM ainda, né? E foi. Quando eu vi, minha agenda de fim de semana do ano seguinte, 2016, estava lotada. Nossa. Aí veio a LAN, né? Comprou, fiz toda a fusão. Aí nós entramos... Eu já ia falar um palavrão. A LAN gentilmente pediu para que os brasileiros se retirassem, não é? E colocou alguns chilenos a trabalhar. Querem ir para o Chile? Eu falei, não. Então, obrigada, PT, saudações. Aí eu me vi, eu falei, gente, ainda bem que eu tenho um plano B. Aí eu fiquei um pouco nesse plano B. Depois ainda trabalhei mais 2 anos na Vivo, né? Como na área de comunicação, mas eu já estava muito encantada com a questão de celebrar. Porque já não tinha mais chefe. Uhum. O casal... Alguns dá mais match que outros, ok, mas depois que você casa, você segue a vida e você não tem aquele problema, hoje eu não tô afim de trabalhar porque meu chefe não é legal, minha equipe não tem. Casamento casou, acabou, você segue a vida, mas aí eu fiz um monte de amigos no meio dos eventos, comecei a ficar encantada, falei, gente, eu não quero mais. Aí em 2020, quando eu saí da Vivo, eu não aceitei mais nenhum convite para multinacional, fiquei só celebrando, abri uma empresa, passei para o outro lado do balcão e hoje eu dou consultoria em comunicação. Vou lá na empresa, arrumo a área da comunicação e PT saudações, e dou media training para os executivos e mulheres que precisam falar em público e que têm, às vezes, alguma angústia, como eu tive só no dia do casamento, mas nada como um copinho de uísque para te ajudar. Faz parte dos teus treinamentos do copinho? Não bebe nada, gente, sabe? Não, mas acho muito interessante o que a Kenzie trouxe aqui, né? E eu até comecei o programa falando, todo mundo se comunica, mas será que você está se comunicando da maneira que você deveria? Deixa eu levar para as meninas aqui, eu já volto com você, tá, Kenzie? Claro! Como é que vocês enxergam isso, a questão da comunicação na vida e no trabalho de vocês? Taimá? Eu estava conversando até com a Carol sobre isso, sobre as necessidades de migrar. Sim. Porque hoje a rede social, ela invade muito a sua privacidade, né? As pessoas, elas querem esse contato. E às vezes o que você trabalha, o que você apresenta dentro do seu trabalho, não é aquilo que você vive dentro da sua vida pessoal. Então,
Isso é uma coisa muito complicada Uhum. da gente conseguir separar. Então, para mim, a maior dificuldade na rede social é conseguir trazer essa margem. Porque as pessoas querem ver a Má por trás das câmeras, até porque eu trabalho em casa. É um home office. Filhos, gato, marido, as pessoas se identificam. Mas até comprar o meu produto, até direcionar o meu produto, eu sinto que eu tenho essa dificuldade. Então, assim, para falar sobre o meu trabalho, eu falo muito bem e me vejo incrível sobre isso. Só que a rede social, eu ainda não estou conseguindo me encaixar, né? As pessoas buscam isso, mas ao mesmo tempo eu tenho essa trava. Legal você trazer isso. Porém, hoje a gente fala muito em redes sociais, só que muitas pessoas também estão se esquecendo que a comunicação não é só em redes sociais. Né? E muitas vezes cria-se também um personagem ali nas redes sociais, e quando você vai conhecer a pessoa, é completamente diferente do que você está vendo ali. Eu vou trazer. Teve que vir para cá, ó. Falei de redes sociais, vem cá, e agora é Não, sua é vez. totalmente verdade. A comunicação, ela tá aí para isso, né? Pra gente, de fato, deixar uma marca em algum lugar, mas eu sou muito fã da comunicação não verbal. Sim. Eu acho que em um ambiente, até a Candice vai poder muito falar além sobre isso, mas é o mais importante. Então, assim, a forma como você chega, como você fala, como você cumprimenta as pessoas, o seu tom de voz, a forma que você se veste. Então, assim, tudo isso dessa comunicação não verbal e os símbolos, né? Tudo tem símbolos, tudo comunica de alguma Sim. forma. Eu bato muito nessa tecla de começar com essa comunicação não verbal primeiro, quando você tem a vergonha de, por exemplo, pegar um microfone e falar em público, né? Então, assim, é um caminho que eu acredito que é muito importante ir, porque a gente tem a comunicação ali não verbal, que ela, em 3 segundos, a pessoa já te imprime. Então, para você, né, fazer com que essa comunicação não seja assertiva e para você mudar isso, você leva muito tempo. E se você já chega com essa comunicação assertiva, a pessoa, você já ganha ela sem ter que fazer muita coisa. Então, assim, sou muito fã da comunicação não verbal. A comunicação nas redes sociais, cada pessoa realmente, né, vai ter um jeito ali para se comunicar, mas é o que eu bato na tecla da identidade de cada pessoa e você colocar o que você é de verdade ali, obviamente, se o seu Instagram é profissional, lapidando isso da melhor maneira para você. E você, Carol? Minha cabeça tá fervilhando. Eu enquanto imagino que escuto você tá vocês. quietinha. Na verdade, uma das maiores comunicações que existem é o silêncio. Porque a capacidade de escutar é uma capacidade muito mais difícil do que a capacidade de se comunicar. Quem escuta bem, normalmente se comunica bem. Uhum. E dificilmente alguém que não escuta bem se comunica bem. Porque a organização emocional da comunicação, eu, por exemplo, quando dou uma palestra, eu decido o que eu vou falar quando o microfone toca a minha mão. Eu, às vezes, tenho algum lembrete, alguma coisa assim, mas nunca digo o que tá ali naquele lembrete, porque, na verdade, aquilo é um guia que funcionou no estudo, mas a comunicação ela é uma coisa fluida, ela é uma coisa de quem você é acessando o exterior. Então, assim, falando um pouco da internet e das personas e dos arquétipos, Sim. eu fico bastante incomodada como treinadora comportamental com todas essas nomenclaturas, porque eu sinto muita falta das pessoas. Onde estão as pessoas com defeitos, com qualidades, com dificuldades, com senões? Onde estão as pessoas que gaguejam? Onde estão as pessoas que tossem? A gente tá ali com o microfone na mão e tudo acontece, nós estamos vivendo, nós estamos vivos. Teve né? uma vez até que a gente estava gravando alguma passagem aqui, eu dei uma... Aí eu falei, não, gente, deixa, eu não sou uma inteligência artificial. Deixa, eu sou um ser humano. Perfeitamente, esse comentário teu é maravilhoso. Eu preciso ser uma pessoa e eu preciso... as pessoas estão tendo uma necessidade de mostrar para os outros o quanto elas são perfeitas. Mas, na verdade, quando a gente se comunica, a gente comunicar como a gente se mexe. Por exemplo, uma vez eu sou uma pessoa que eu peço muitas críticas com relação às minhas apresentações em público, e aí eu perguntando a uma amiga, eu acho, me dá uma sugestão, e ela falou, você mexe muito as mãos. Aí eu falei, ainda bem que você começou com você, porque essa sou eu. Eu não consigo me comunicar com a versatilidade de quem eu sou. Eu sou filha de espanhol, italiano, é impossível. Então, assim, o que eu posso é tentar conduzir as minhas mãos para elas se mexerem menos, para eu chamar mais atenção para a mensagem, que é o que a Thay falou. Ou seja, a gente entregar um pouco de silêncio dentro dessa comunicação também é muito estratégico, porque as pausas fazem o sentimento acontecer e as pessoas poderem fluir dentro do que você está trazendo.
Sim, Kenzie, a gente pode, eu ia levar para você mesmo, que a gente está falando um pouquinho e traz sempre um pouco de estratégia também, né? Traz. E eu acho que a comunicação, ela mudou muito também. Ela muda o tempo todo dia. É Uhum. louco isso. E um gancho aqui no que a Carol falou, no que você falou, são duas coisas que vale a gente comentar. Uma é, eu tossi e quis deixar. Mas, gente, isso tá ótimo. O que acontece é com a pessoa que fala bem, errado ou não, e a que tem medo, é que o erro trava esta pessoa. Uhum. Esse é o ponto. Então a Carol fala, a Carol vai. Ela fala, porque os homens estão. Não, os homens estavam. Ela vai arrumar e ela vai continuar. A pessoa que tem alguma trava, algum medo, a partir do momento que ela erra, ela fica preocupada em corrigir o erro, ela aí dá branco, o ar não entra, travou, eu não consigo mais respirar, travou, gente, desculpa, deu um branco geral. Porque ela não sabe lidar com aquele erro. Então, errar, tá tudo bem. É vida como ela é. Sou super a favor. Imagina, eu tô celebrando o casamento e às vezes falta uma palavra. E tá tudo bem, mas eu vou pro seguinte. Tem gente que nem sabe que eu errei. Agora, a pessoa que não consegue, travou, acabou para aquela pessoa. Emocional. Exatamente, para aquela pessoa acabou. Acabou. Não, ela não resgata, não. Ela não resgata. Não resgata. E é muito interessante o que ela fala, eu acho que a Thay também pode trazer até esse relato aqui em relação à TV, é outra coisa, acho que ligou uma câmera, Acabou. A pessoa às vezes fala, ligou a câmera, trava. Tinha um outro programa que eu apresentava e que tinha algumas entrevistas na rua. E aí eu falava, vamos conversar. E até quando vocês chegam aqui, né, quando eu falo, gente, quanto mais natural, melhor. Era ligar a câmera que a pessoa travava. Aí eu tinha um combinado com o meu cinegrafista, eu falava assim, deixa a câmera ligada. E ela falava, não, a gente só tá aqui conversando, me explica isso melhor, não sei o que lá. E a pessoa falava. Aí eu falei, pronto, obrigada, você já deu minha entrevista. É porque se você falar, agora a gente vai ligar a câmera, você vai repetir, a pessoa não vai repetir. É muito, eu tento entender o que acontece e muitas pessoas deixam de fazer isso, deixam de vender, deixam de fazer porque não conseguem gravar. Porque na verdade a pessoa não é que ela tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público. E aí ela vai ser julgada. E eu fico pensando, né, quando eu começo alguma mentoria com alguém, eu falo, essa pessoa que tá te julgando, ela tá bem? Tá ótima? Tá tudo sob controle? Tá, então manda um boleto pra ela pagar, pra você. Mas entendeu? É isso, Candice. A pessoa precisa, é sabe? Isso mesmo né? que E você aí tá a gente dizendo. dá um choque um pouco emocional, que eu trabalho um pouquinho de PNL também, nos treinamentos, porque as pessoas têm que sair, porque é um trauma, às vezes, eu não falo por quê. Às vezes, Carol, você vai me ajudar aqui. O pai, quando ela era pequena, almoço de domingo, a mesa fala, agora não é hora para falar. Ou agora você falou errado. Aí aquilo foi uma professora. E é uma somatória, gente. Aí a pessoa agora é uma empresária com 30 anos que precisa se expor, porque a gente se vende todos os dias, Sim. Ou a gente vende um produto, ou a gente vende um serviço. E às vezes perde oportunidade. E aí a gente vende a nossa comunicação. E é uma trava que tá lá atrás e a pessoa fala, não sei o que me acontece. E a gente tem que... E aí eu com toda a paciência vou lá atrás, mas pensa, mas o que você sente? Aí eu tenho que ajudar, porque só técnicas, se falar esses negócios de internet, em 7 dias você vai falar... Gente, esquece isso. Esquece isso. Não existe nenhum curso em 7 dias... Você vai, em 7 dias, dar as técnicas para a pessoa. Agora que em 7 dias a pessoa... Eu quero que alguém aqui venha, em 7 dias você perdeu o medo de falar, pode me procurar, meu Insta, @Candice Laterza. Não existe. É por isso que é tão importante a gente normalizar a falha. É isso. É por isso que é tão importante a gente postar o nosso dia a dia como ele é. É por isso que é tão importante a gente entender que quando a gente faz errado, nós estamos fazendo certo também, porque isso também é uma outra forma de fazer aquilo funcionar. Quando a internet, que é a exposição social mais forte que nós temos hoje, falha bastante, eu me sinto mais confortável emocionalmente em falhar. Então, eu consigo aplicar toda a teoria, que é a hard skill, dentro do meu soft skill, que é o meu emocional. E quantas pessoas começaram mostrando o dia a dia, fazendo ginástica, Exato. não sei o que, são as pessoas que começaram, são influencers hoje. Começaram assim, fazendo, tô fazendo mostrando ginástica, as grandes falhas, os tropeços, né? Sobre mais uma coisa que eu defendo, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Nada como o treino. Não, só não tem como. Todas as técnicas, eu já dei algumas palestras, alguns treinamentos sobre comunicação, eu sempre falo, você pode comprar, você pode contratar quem for. Se você não treinar todos os dias, gente, se pegar o meu primeiro programa,
apresentando tricotar, é outra história. Se você pegar vídeos de 3 anos lá atrás, e por mais que eu saiba, não adianta. Não adianta. É o treino. É isso. Então eu vou voltar, a gente vai para um break, eu quero escutar de vocês, falar sobre a questão do treino. A gente já volta. Voltamos com o Tricotar de hoje falando sobre comunicação. E saímos do primeiro bloco aqui falando sobre a questão do treino, que é algo que eu defendo, porque venho também da dança e o treino é fundamental para qualquer coisa. Pode contratar a Candice, pode fazer mais nada. Eu costumo brincar com os meus amigos quando fala que tem medo de gravar um vídeo. Eu falei, olha, todo dia tem alguém que faz aniversário, não tem? Ao invés de você mandar uma mensagem escrita, grava um vídeo e manda para aquela pessoa que você vai destravando. Mas eu queria ouvir de você, Thay, porque eu falei que você teve uma crescente muito grande. Sim. Você tá no Tricotar? Acho que vai Fazer um ano, mais ou menos. E eu falei outro dia, eu te mandei, eu falei, nossa, como você tá diferente. Desde o passado. É. Não, o Tricotar pra mim é um treino, né? De fato. E até onde eu volto à história. Eu conheci a Candice quando eu migrei de país, então foi quando eu cheguei no Brasil, precisava empreender no Brasil, fui pro Suí, que foi uma das nossas entrevistadas aqui, a Thaís, e a Candice chegou lá fazendo uma palestra maravilhosa, pegando o microfone, aí ela, tá, agora todo mundo vai ter que se apresentar. Só que isso, no auge do meu controle, não tava no meu script. A hora que ela falou isso, ordem alfabética. Tá vendo como as coisas são? Eu não lembro. Ordem alfabética. Eu falei, graças a Deus. Trauma nas pessoas. Graças a Deus que eu começo com T, né? Graças a Deus que eu tô lá por último, T. Porque se fosse A, eu não sei o que eu iria fazer. E eu juro por Deus, desde a hora que foi a primeira pessoa até a hora da minha chegada de falar, eu não sabia o que fazer. É. E assim, eu sei falar de mim, eu sei o que eu faço, só que você trava. É um medo, é um calafrio, é uma coisa no estômago, eu não sabia o que fazer. Aí tá, peguei o microfone e fui, nem lembro o que eu falei, mas saí de lá falando, meu Deus, eu preciso melhorar isso, eu não posso me sentir assim em todos os ambientes se eu tiver que falar. Eu preciso estar bem. Aí tá, passou algumas coisas, fui procurar curso de oratória, tudo, etc e tal. Melhorei bastante, aí veio o convite da Van. E eu vim com muito medo. Mas eu falei, eu preciso encarar esse medo. E era, de fato, assim, eu chegava, ficava dura, o coração acelera. Não tem como explicar pra quem não tem medo isso, entendeu, Má? Não tem. É difícil, é difícil. Mas o coração acelera, é uma coisa que não dá pra explicar. Eu falo que estar no Tricotar, assim, é o meu maior treino mesmo de conseguir destravar isso, porque é uma trava. E aí, realmente, né, eu também estudo PNL, a gente vai puxando coisas. E eu sempre fui, fica quieta. Não fala nada, sabe? Dos pais falando, e aí você vai ficando quieta, você não vai falando nada. Então, na hora que você tem que falar, você fica quieta e não fala nada. E aí, quando você fala e consegue, fala, poxa, eu falei, fui melhor que da outra vez. Aí o teu cérebro entende isso. A próxima vez, ele te ajuda um pouquinho. Sim. Não, vai, lembra que você foi um pouquinho melhor? É a mesma coisa, eu falo isso até em aula. Quando tá aquele dia de chuva, você fala, eu tenho que treinar. Ai, não, sério mesmo que eu tenho que ir pra academia? Mas você vai na força do ódio. Quando acaba, o que você sente? Que foi a melhor coisa que você fez. É a mesma sensação que você precisa fazer o cérebro sentir quando você tem medo de falar em público. Tanto que eu não tinha tido coragem até hoje de ver o primeiro programa. O programa saiu, eu falei, eu não quero ver. Aí esses dias, né, uns tempos, foi quando você mandou a mensagem, eu falei, não, deixa ela ver. Mas eu também não gosto. Mas dá uma sensação estranha, né, de também não rever, gosto. Você fala, por que eu não pus a mão ali? Porque é uma questão de ser virginiana crítica. Mas é bom ver, porque você fala, poxa, olha, da próxima vez eu não vou respirar tantas vezes, ou da próxima vez. Porque você sempre, todo dia, é treino. Todo dia, todo dia. Que você foi um pilar importantíssimo disso pra mim. Que legal. E o Tricotar sem nem saber, né? Pra você ver que a gente influencia pessoas que a gente nem imagina. Essas palestras, esse negócio, a pessoa quando vem ao final fala, ai, olha, você falou uma frase que me fez pensar. Então é o perigo do microfone ligado, eu falo. Que as pessoas hoje em dia não sabem a importância de emitir alguma coisa que pode fazer bem ou não na vida do outro. Sim. Todo mundo com o microfone ligado agora, na internet, você fala o que você quer, né, no seu Insta ou no YouTube. Então tem que tomar cuidado, porque alguém ali do teu lado pode pegar essa mensagem e pode ser bom, como não, né? E é um bombardeio de informações, e também de informações que nem sempre são
Isso. Bem-vindas. E uma outra coisa também, já que a gente está falando sobre comunicação, eu gosto de trazer um pouquinho de polêmica. Existem muitas pessoas também que acabam se comunicando da maneira que acha que tá tudo bem, e não tá tudo bem, na minha opinião. Da minha, então. E a minha, com erro de português. Eu adoro. Essa aqui é ligada, ela fica ligada. Ela fala, ai, que bom ouvir essa frase, Nossa, né? E aí, muito assim, hoje a gente tem a internet, que é uma ótima ferramenta, que, né, Porém, eu vejo às vezes vídeos de empresas que tá muito mais piorando a imagem daquela empresa. Então, eu acho que também não existe muito esse cuidado e essa noção de todas as pessoas. Como que vocês enxergam isso? Vai, quem? A Carol. Quem é seu Carol? Vai. Gente, eu venho de empresa, né? Todo o meu background, aí, o meu passado profissional é em empresa. E a gente sempre tem um cuidado, um refino para que as propagandas ou qualquer coisa que você passasse de comunicação e marketing fosse o mais correto possível. Por quê? Porque você precisa atingir desde o público A, que fala 4 línguas, que tem mestrado e doutorado, até a pessoa que não tem instrução. Você pode falar com um português mais coloquial, fazer com mas isso não significa falar errado. Você pode falar popular e falar correto. E de repente também não é que a pessoa não pode falar pela empresa, mas de repente quando for um vídeo profissional, institucional, contrata um profissional também. Contrata um profissional, né? E as coisas são tão... E plasticamente... Era nisso que eu queria chegar, gente. Plasticamente, não é? Plasticamente faz bem pra gente. E a gente tá numa fase, não sei se vocês vão concordar comigo, já que é pra falar de polêmica, que as pessoas estão mais assim, não é qualquer coisa que o pessoal aguenta, né? Uhum. Entendeu? Tem uma época que estavam colocando um monte de coisa, estavam mimimi pra cá, estavam não sei... Agora não gosto disso, não assisto, cai o Ibope e vira um caos. Uhum. Sim. E por quê, gente? Porque as pessoas não estão mais se preocupando com algumas belezas, algumas coisas plásticas que fazem parte, porque o entretenimento tem que ser gostoso, tem que ser bonito, é entretenimento. Então você vai assistir uma propaganda, nossa, que delícia, olha que lindo ver, nossa, umas propaganda que não é da época de vocês, da Marlboro, que era nos lugares maravilhosos, numas dunas, com aqueles cowboys, era lindo de ver. Então, hoje em dia não tem, tá tudo trash, jogam goela abaixo da gente, com português errado, com informação errada, informação errada, o português a gente ainda, vamos relevar, a informação errada, plasticamente ruim, todo mundo joga qualquer coisa a troco de conseguir, às vezes, vender mais que o outro e não se preocupam mais com o todo, como você está falando. Plasticamente, informação correta, um português correto, um profissional para fazer sobre aquilo. Ninguém precisa saber de tudo, gente. Não é verdade? E é o famoso barato que sai caro, porque sai caro. Não é sempre que poder você pode, mas será que você deve? Será que é o momento de você deixar aquele vídeo que vai representar a sua empresa de qualquer maneira? Eu vejo umas coisas na internet que eu fico com vontade de... Olha só, comentar. Alguns eu comento. Fazendo um paralelo aqui, uma contribuição até como professora, embelezar a sua fala é como embelezar o seu corpo quando você se veste. É um treino, o nosso cérebro é uma máquina que é uma argila, que é moldada conforme o nosso comportamento. Se nós não temos o comportamento de treinar a nossa fala, de treinar a nossa velocidade, de treinar o nosso tom de voz, que é responsável por mais de 70% de uma comunicação, de treinar nosso polígrafo, de treinar nosso V0, que é o olho no olho, porque hoje em dia as pessoas estão conversando assim. E isso daí vai te intimidar dentro de uma câmera e você vai acabar com falácias e uma persona num arquétipo que não é você e que não transmite uma mensagem fidedigna da empresa ou que faz o trabalho oposto, ou seja, você não precisa falar corretamente o tempo todo, mesmo porque essa comunicação cansa. Você precisa entender com quem você está conversando. E depende também da sua construção de imagem. Por exemplo, eu não falo português errado. De maneira nenhuma. Eu falo de maneira mais descontraída, eu falo brincando, eu tenho uma falha, mas não tem nada a ver com erro, você nunca vai ver na minha fala. São duas coisas diferentes. Exatamente, Vanessa. Você errar o português
é um tropeço de qualificação, vamos dizer assim, de Claro que a informação. gente erra às vezes, Naturalmente, né, gente? mas aí não é um português, você erra de cometer erros, Sim, tá? sim. E só erra quem faz, eu adoro essa frase, só erra quem faz. Eu sou uma grande fazedora, eu sou uma grande admiradora das fazedoras, uma grande respeitadora das pessoas que têm dificuldade de fazer, Sim. porque a dificuldade de se comunicar é uma dificuldade ancestral. Uhum. A dificuldade de se comunicar, ela gera taquicardia, ela gera questões e movimentos dentro da emoção ancestrais. Você não tem como controlar aquilo com, você tem que pensar, não, eu não consigo. Eu não me sinto fisicamente capaz. Então você, dentro de um treinamento, por exemplo, comportamental, a gente treina aquela emoção para lidar com novas pequenas ações dentro de uma rotina. E nessas pequenas mudanças, você vai mudando a plástica do seu cérebro, ou seja, onde ele tem mais neurônios, ele vai criando mais neurônios na comunicação e você vira uma comunicadora nata. Perfeito. Gente, a gente tá, assim, o tempo aqui, ele não corre, ele voa. Mas, Kenzie, eu queria ouvir um pouquinho sobre o teu trabalho como celebrante, que eu acho que é tão importante ver uma mulher com 10 anos trabalhando com isso. Como é que você pensa, às vezes? Porque, gente, casamento, a gente já fica emocionado, né? Todas são casadas. Sim, eu sempre choro em casamento. De repente, você pode celebrar um casamento aqui. Como é que é esse trabalho? Como é que você, por exemplo, desenvolve o roteiro lá que você falou? Bom, vamos primeiro esclarecer, assim, que tem muita gente que confunde. O que é o celebrante? O celebrante é, para ficar fácil, assim, quem cumpre o papel do padre e do juiz de paz. Quem é habilitado, eu sou habilitada. Então eu faço, vamos pegar uma casa de praia. Eu vou lá e faço a celebração que seria a religiosa e a civil no mesmo local. Então tem o efeito civil? Civil, tenho, eu sou habilitada para isso. Eu não sabia, hein? Ajudo, oriento as noivas a dar entrada no cartório, vai dar entrada no cartório, toda a papelada, tudo igualzinho. Só que em vez de ir ao cartório ou chamar o juiz de paz em diligência para ir no local da celebração, se eu for a celebrante, fazemos já tudo no mesmo local. Que legal. Tá? Aí, quanto à celebração, eu faço uma celebração que é personalizada e eu falo, mas por que personalizada? Porque é de acordo com o perfil do casal. Então, se é Carol e o marido, como que vocês são? Religiosos? Não religiosos? Divertido? Não divertido? Tradicional? Emocional? A gente vai conversar. Eu vou mandar um questionário que um responde sobre o outro em particular e me manda. Claro que não é para mostrar um pro outro, senão estraga tudo. Tem que colocar o signo. A mulherada... Não, eu pergunto. Meu marido fala, por que você pergunta assim? Eu falo, eu que pergunto, gente. Você quer fazer o texto para mim? Não, então pronto. Mania, né, de querer. Enfim, e aí eu uso as aptidões da jornalista e entram aí. O que eu faço? Eu faço tipo uma crônica e cruzo o que ela fala com o que ele fala, ou enfim, o que o casal fala, né? Porque temos elas, eles, não importa, celebramos o amor. E aí eu monto uma historinha, tal, de acordo com aquele casal. Que legal. E aí conto a história, pergunto sobre a família, porque tem gente, cada casal é um casal. Tem uns que a família tá presente, tem outro que a família não tá, tem outro que tá tudo junto e misturado, tem muito segundo casamento, terceiro casamento, aí filho que entra com aliança, então cada história é uma história. E eu entro no clima daquele casal. E é maravilhoso, né? Porque você imagina você trabalhar falando de amor? Delícia. E único, muito né? Legal. É muito legal. Cada casamento cada casa é um caso. Sábado passado foi um, já passou, tal. Sábado agora temos mais um casamento e já é outra história, né? Outros sonhos, outros objetivos, outro texto, outro tudo. E, gente, eu vou falar uma curiosidade aqui que eu acho que ainda não falei isso em nenhum programa. Oba, adoro. Eu tô no terceiro casamento, né? Porque a gente tem que ser prática no que a gente... E porque ela é uma especialista, porque eu sou especialista, então a gente vai tentando. Gretchen, vou te alcançar. Não vou não, que com esse fiquei. Tamo junto. E, gente, vocês sabem que eu me separei do meu segundo marido depois que eu comecei a celebrar. Por quê? Eita. Porque eu comecei a receber histórias fantásticas. Que perigo. Eu falava, mas o que é isso? Eu falava, Isso que homem é esse que manda isso pra essa mulher? Acredito. Aí o pedido de casamento no Lago Azul, na Itália, eu falava, não. Vamos agilizar isso aqui. Que isso, Brasil? Aí eu falei, não. Aí eu comecei a fazer umas anotações.
Falei, vamos ver o nível disso aqui. Aí começou, não sei o que, eu falei, pá, acabou. Eu preciso achar um amor em alto nível. Que vai decidir um casamento na Itália. Maravilhosa. Que isso aqui não tá nada bom. Aí eu comecei com uma lista. Aí já tava meio assim, bom, separei. Não foi assim um dia, tá, gente? Mas fiquei ali uns 6 meses remoendo. Falei, Mas isso é muito de virginiano. Amor, de acordo com a minha lista, eu faço nós lista. não estamos muito bem. Não, eu comecei a fazer uma lista. Aí quando eu Isso é vi que tava o virginiano. contra mais que o pró, eu falei, não, tô Mas isso é nova. uma técnica de inteligência emocional. Então, eu falei, não, eu tô nova, vou aproveitar. Que é isso, gente? Palhaçada é essa? Que isso? Eu falando de amor, não tenho um pedido desse? Nem pensar. Aí eu comecei a fazer uma lista. O que eu quero? Falei, quero moreno, alto, pá. Fiz uma lista. Depois Porque eu você me manda queria. essa lista. O nome disso é profetizar na sua vida. Total. Aí eu olhava aquela também. lista e falava, é assim, se não for assim, nem precisa. E pá. Aí como é que eu ia achar? Incrível. Sabe como é o nome disso? Tinder. Fui pro É Tinder. foco visionário que Gente, você eu não tô tem. acreditando Eu nessa. nunca tive uma Fui. pessoa tão conectada comigo, até mesmo na história. Meu Deus. Menina, fui pro Vai, Tinder. Kenza. Belíssimo. Ai, não sei usar o Tinder. Você não sabe usar o Tinder, porque o Tinder tá lá pra fazer casamento. De cada 10 noivas que eu caso, 9 são da onde? Do Tinder. Essa pessoa. Eu também sou essa pessoa. 6 anos de É o casamento. universo, é o universo que tá Filhos, Aí, bom, entrei no Tinder, pá, você... pum. Aí, conheci meu marido, sou com ele há 7 anos. E pergunta, moreno, alto, Oi. pá. Eu não vou falar porque eu não tô aqui pra fazer... Arrasou. maravilhosa. Nesse clima incrível, a gente vai para os agradecimentos e a gente já volta. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, Clínica Mitra, que cuida da minha saúde e é uma referência em terapias injetáveis e hormonais, e também aos nossos parceiros, Cris Castro Acessórios, traz sempre esses acessórios lindos, fica ali no Shopping Parque Balneário e também entrega aí na sua casa. A Giovana Leite, que cuida do meu cabelo, da minha maquiagem, tem um estúdio aqui em Santos, maquiagens desde eventos sociais até noivas com exclusividade. E Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, cuida das minhas redes sociais também e tem agora um espaço com estúdio completo para você gravar os melhores conteúdos. Estamos chegando no finalzinho do Tricotar, mas antes disso, hoje a nossa expert... O que você trouxe pra gente, Carol? Comunicação. Comunicação? Opa, Comunicação. então vamos lá. Eu trouxe uma visão da comunicação do ponto de vista da emoção. Porque o que acontece é que o nosso cérebro, ele tem 5 vezes mais ações e gatilhos na emoção do que na razão. O que isso significa? Que o nosso corpo nos trava porque nós temos 5 vezes mais travas emocionais do que racionais. Toda vez que a gente pensa em alguma coisa para nos comunicarmos, nós estamos pensando com o racional. Mas a emoção, ela tem 5 vezes mais poder de mexer com o nosso corpo, com a nossa fala, do que a razão. Então é muito importante a gente entender. Por exemplo, o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele já dizia: 90% do seu sucesso é responsabilidade de como você lida com as suas emoções. Isso daí é científico, a gente tem várias ferramentas aí para comprovar, mas quando a gente olha para a forma de se comunicar, a gente entende que o controle da emoção é responsável pela qualidade da comunicação. O que isso quer dizer? Primeiro, qual que é a ordem das coisas para a gente entender? Primeiro você sente a emoção. Depois você racionaliza, ou seja, ela vira um pensamento. E depois você comunica, e ela vira uma comunicação. Então qual é o precursor da coisa toda? Eu sentir a emoção. O pensamento é secundário, a atitude comunicadora é terciária. Então, quando eu penso em me comunicar e eu me embanando, eu tenho que entender que organizar a minha emoção para que eu esteja apto a não fazer da minha comunicação um muro, mas sim um projétil meu,
para fora como profissional ou como pessoa, ou na vida particular mesmo, porque existem muitas pessoas, muitos casais, muitos líderes, pais, mães, que têm dificuldade de se comunicar em casa, que têm dificuldade de se comunicar no trabalho, com os colegas de trabalho, com os filhos, e a comunicação é responsável por a maioria dos entraves que nós temos nos resultados. Isso nós estamos falando de perder dinheiro, nós estamos falando de perder oportunidades na vida pessoal, na vida profissional. Então, se a gente aprender a regular a nossa emoção, a gente vai entender que regulando a emoção, eu tenho um pensamento de mais qualidade, eu tenho uma melhor comunicação. Obrigada, Carol. Muito bom, uma contribuição ótima aí com o tema do nosso programa hoje. É isso. Vamos lá, Mar? Vamos às orientações Kenzie, você vai... da Kenzie. Você passa, vai. Você tem alguma pergunta específica ou a energia do universo? Uau. O que você prefere perguntar ou energia? Pode ser relacionado a alguma coisa. Aquilo que você deseja. Eu tenho um projeto aí encaminhado. Quero Opa. saber se estou no caminho certo. Vamos lá, vai rolar, não vai rolar? É bom, não é bom? Vamos Pode ver, ser assim, então. uma pergunta Claro. assim? Pode? Então, ótimo. Então, Pode sobre um projeto. 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 Vamos ver quais as possibilidades desse projeto. Deixa a emoção falar. A Elvirinha do A Minas Elvirinha. Zapatal. Opa. Fechou? Vamos lá. Gosto. Gosto! Gosto. A carta número 19, a carta da torre. Torre. Ela traz muita energia de estruturação. Aparentemente esse projeto, ele não pode ser lançado tão rápido ou uma coisa jogada, é algo com mais cuidado. Essa carta, quando a gente estrutura ela assim, né, olhando bem, ela fala de uma torre, um castelo. O que você sente? Medo, angústia, insegurança, um lugar úmido, um lugar... Então você tá naquela, será que vai? O que eu preciso fazer? Eu serei a minha salvadora ou alguém vem me salvar? Entrando naquela conotação Disney e tal. E além disso, a gente entra no seu esforço. Então imagina você sendo o príncipe que vai salvar a princesa. Tem que matar dragão, andar na escada. Muita coisa. Então essa carta fala de um trabalho árduo, porém que ele vai te estruturar para algo maior. Ele fala de governança. Ele fala de um crescimento, mas muito bem trabalhado, principalmente no seu lado emocional. Então, ela também fala do emocional, ela fala do autoconhecimento, ela fala do... Eu utilizo muito essa frase, sair do olho do furacão, sair do meio da situação para enxergar ali num todo o que de fato está acontecendo. Porque dentro do teu envolvimento, detalhes podem acabar escapando. Então, essa carta fala que com cuidado e com calma, analisar o seu projeto. Particularmente, diante da leitura, eu não diria que é um projeto para ser lançado, sei lá, em junho. Eu diria para esperar mais um pouquinho, mastiga ele, trabalha com mais carinho, traz ele para dentro de você. Traz ele para dentro para depois ele sair reestruturado. Já tinha data de lançamento? Novembro. Coitada, Ah, a Virginiana. que eu falei? A Virginiana Ela como ouviu uma isso boa com... virginiana também, Óbvio, né? Então, exatamente. A carta da torre, ela traz essa longevidade. Uhum. Então, o que eu diria? Segundo semestre ou ano que vem. Perfeito. Eu diria isso, porque tem muito mais situações a serem tratadas. Não é só o que você está olhando, tem mais além. Maravilha, gente. Que programa incrível. Má, obrigada. Eu que agradeço, como sempre, a troca de energia incrível. Sempre um aprendizado, grandes amizades, grandes contatos. Então, agradeço muito. Eu fiquei o programa inteiro assim, ó. O programa inteiro olhando, porque realmente foi algo que ela me trouxe. Conectou. As suas falas me trouxe muito, assim, sabe? Sobre mim, sobre entender. Né? E essa modificação, eu tô trabalhando isso. Então, te agradeço muito por essa troca e todas vocês, de verdade. Maravilhosa. Thay, obrigada. Obrigada, Kenzie, também, por ser, né, a pessoa aí que impactou na minha Que te história. deixei Nem de coração. sabia, me deixou de coração acelerado. Obrigada, Carol, pela presença. Ah, é muito bom estar com vocês, poder falar de comunicação com mulheres que ousam tentar se comunicar com a sua personalidade, imprimir quem são. Então, para mim é um prazer. A gente nem conseguiu chegar a falar sobre autenticidade. Mas, Kenzie, obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Volte Manu, sempre pelo que quiser. convite. Ai, adorei conhecer todas, já quero tirar várias cartas. Temos que fazer uma parceria, que nós temos Sim. coisas ótimas a fazer. Sim. Eu vou voltar daqui um pouco, vou fazer de novo o programa, adorei. Mas vamos tirar uma carta para ver como é que vai ser. Obrigada.
Obrigada, viu? Prazer ter Obrigada você a vocês, aqui. foi ótimo. Obrigada a você que está em casa, sabe que toda terça-feira tem um programa aqui ou a qualquer momento no YouTube. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.